Olá, Tita, olá, Cristiano. Obrigada por terem dado aqui entrevista à Magafone e eu começava por vos perguntar, para falar aqui um bocadinho do projeto. Portanto, vocês eram miúdos seguros na net e agora são agarrados à net. Expliquem-me um bocadinho qual é aqui a dinâmica. Ok. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui assim à conversa consigo. O projeto Miúdos Seguros na Net existe desde 2003 e desde 2003 tenho desenvolvido atividade sobre essa nome, sobre essa marca. Depois, em 2016, comecei a trabalhar a temática do bullying com dois outros colegas, o Luís Fernandes e a Sónia Seixas. Desenvolvemos um projeto que é o cyberbullying.pt e em finais do ano passado, em conversas com a Cristiane, sentimos que era interessante desenvolver um projeto na área do bem-estar, do bem-estar digital, concretamente focando numa fase inicial nas questões que se ligam ao uso excessivo. E então juntámos-nos os dois numa iniciativa conjunta, Miúdos Seguros na Net, com Cristiano Miranda Coach, a que chamamos Agarrados à Net. E é isso que desde novembro de 2021 começámos a trabalhar. Portanto, estamos a trabalhar nesse projeto há 4 meses, basicamente. Portanto, isto tudo tendo por base, lá está, o impacto dos ecrãs na saúde das crianças. Portanto, se percebeu o impacto que isto teria. Na saúde, no bem-estar, há toda uma série de... Nós não podemos negar, digamos, os benefícios que estas tecnologias trazem, não é? Mas tudo com peso e medida. E é isso que procuramos através deste projeto fazer. E é nesse sentido, digamos, também que das conversas que tenho com a Cristiane e a perspectiva dela também em termos das abordagens parentais, que achei que era útil criarmos sinergias e havia a possibilidade de criarmos sinergias a esse nível. E que atividades é que se têm desenvolvido no Agarrados à Net? Nós basicamente começamos online, mas também já estamos a passar para a parte presencial, graças a Deus, mas têm sido à volta de webinars e workshops, que é mesmo isto, é agarrados à net, como gerir o tempo online dos teus filhos, não é? Juntando aqui a parte mais tecnológica que o Tito já domina há muito tempo, não é? Com esta parte também do coaching com os jovens, que eu vou acompanhando os jovens e vou sentindo um bocadinho o que eles vão fazendo nestas áreas, mas invariavelmente também a parte parental, não é? Nós não conseguimos, ou seja, nós para ajudarmos melhor os miúdos, é bom chegarmos aos pais. Por isso, esta junção das nossas duas vertentes, das nossas duas valências, tem sido excelente e tem trazido um aporte muito bom para o projeto. Desde webinars, workshops online e presenciais também, e um curso que estamos a preparar, que vai sair agora no final deste mês, que inclui, além da formação, inclui também coaching com os pais, que queiram também melhorar esta parte. É o que temos feito até agora, digamos assim, não é? Em termos de mini workshops, temos realizado mensalmente com especialistas internacionais. No primeiro convidámos o Dr. Daniel Spitzer, que integrou o grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde, que fez a definição da Gaming Disorder, portanto que desde o dia 1 de janeiro passou a ser considerada uma doença. Depois, em fevereiro, tivemos a Marlene Cunha do Salta da Caixa, que esteve a falar connosco sobre jogos de tabuleiro. Em março, o Dr. Eduardo Jorge falar sobre o cérebro adolescente e o impacto do uso excessivo no desenvolvimento do cérebro do adolescente e vice-versa, dessas, digamos, interações que há. Temos também já previsto, o convidado vai ser o Dr. Michael Rich, do Boston Children's Hospital, do Digital Wellness Lab, que nos vem falar também sobre, ele tem alguma divergência sobre a questão do uso excessivo ou da dependência. Ele não é muito favorável ao uso da terminologia dependência e vem-nos falar também um bocadinho sobre isso. E depois vamos ter a doutora Evelyn Eisenstein, também do Brasil, que nos vem falar do trabalho que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem desenvolvido nesta área, com recomendações que tem feito
relativamente à utilização excessiva. Para além destes mini workshops, como a Cristiane disse, temos feito webinars, fizemos webinars com o Brasil, fizemos webinar também cá em Portugal, concretamente no dia 8 de fevereiro, que é o dia por uma internet mais segura. O curso que vai ser agora iniciado em finais de abril. E depois atividades que temos estado a programar para o longo do ano. E vocês como é que definem aqui os temas, os convidados? Portanto, isto é pesquisa, são artigos que vos vão aparecendo, como é que vocês fazem esta gestão? Basicamente nós temos, digamos, uma estrutura definida que está presente quer nos webinars, quer nos workshops, quer no próprio curso. E há questões que nós sentimos que precisamos de ter o input de especialistas para poderem desenvolver mais esse tema do que nós o fazemos. Portanto, a ideia é trazer pessoas que complementem e aprofundem áreas específicas que nós abordamos, às vezes por questões de tempo também, de uma forma mais superficial. E que são conteúdos que depois poderão ser aproveitados em termos futuros também para integrar noutros produtos que venhamos a desenvolver. E como é que tem sido a adesão e a participação das pessoas nessas atividades? As pessoas normalmente gostam, o que é gratuito as pessoas gostam muito, não é? E a esse nível tem uma tendência para aderir mais rapidamente. Quando se tem que pagar, a adesão já não é tão grande. Mas também tem o outro lado, é que normalmente quem paga está mais empenhado e mais envolvido. E a experiência, por exemplo, com os workshops tem sido bastante positiva a esse nível. Era algo que nós sabíamos que íamos estar a pisar terreno novo, não é? Mas para o qual sentimos que, pronto, que há adesão e sentimos que é um problema que os pais sentem de lidar com a questão da utilização excessiva e para o qual procuram soluções. Fala-se muito dos problemas, mas fala-se pouco das soluções. E isso é algo que nós temos procurado fazer. E é algo também, nesse sentido, com a sinergia com a Cristiane Miranda Coach, faz todo o sentido, sobretudo para aprofundar as questões das abordagens parentais. O que é que os pais vos dizem? Quais são as dúvidas deles? O meu filho passa muitas horas em frente ao computador ou o que é que eles vos dizem? Sim, passam muitas horas, há uns que nem sequer vêm para a mesa para comer, já não sabemos o que é que vamos fazer. Muitas vezes, e por isso também aquele webinar que nós fizemos com os jogos de tabuleiros, muitas vezes eu já não sei o que é de fazer com eles, que não incluam os ecrãs. E às vezes a gente até se esquece do básico, não é? Que os jogos de tabuleiros acabam por ser talvez das primeiras coisas que a gente acaba por jogar com eles. E a dificuldade acaba também por passar um bocadinho por aí. E depois isto, além de ser um terreno novo, é um terreno sensível, não é? Que nós de maneira nenhuma estamos aqui a puxar as orelhas aos pais, como é óbvio, não é? É mesmo ajudá-los a ter uma melhor percepção daquilo que podem fazer e achei muito curioso uma das mães no último webinar, o último workshop que nós fizemos, uma das coisas que ela disse que eu fiquei assim feliz por ela ter dito isto, porque a ideia é mesmo esta, ela disse, daqui levo mais responsabilidade e menos culpa. Porque há muito isto, há muito este sentimento de culpa eu vou dizer das mães, desculpem meus pais que me estejam aqui a ouvir, vou falar mais das mães, que acaba por cair mais em sobrecarga sobre as mães, toda esta questão da educação dos filhos, e muitas vezes nós mães sentimos-nos culpados porque de repente demos um telemóvel para a mão do miúdo porque também nos deu jeito. E isto pode acontecer, e nós temos que perceber que não estamos aqui mesmo para culpar nem para acusar as mães de nada, estamos aqui mesmo para lhes dar assegurá-las de que não estão sozinhas. Este é logo o primeiro passo, que às vezes elas acham que eu sou a pior mãe do mundo e não somos, não é? Mas também para assegurar-lhes que há, e dar-lhes aqui outras dicas e outras formas como lidar com esta situação. E claro, isto depende muito das idades dos miúdos, das sugestões que vamos dando, depende também muito por aí. Portanto, pegando aqui nos jogos de tabuleiro, que foi um tema que vocês já abordaram, portanto, realmente é uma boa alternativa, traz benefícios na interação familiar e deixa assim um bocadinho de lado os ecrãs. Deixa muito, e os jogos de tabuleiros hoje em dia já não têm nada a ver com o que eram antigamente. Os jogos de tabuleiros, quer a nível de design, quer a nível de estratégia, quer a nível de jogo, há jogos de tabuleiros para tudo,
E é um momento muito interessante porque os filhos, por norma, a maior parte dos miúdos e mesmo adolescentes gostam de jogar com os pais, porque acabam por estar no mesmo patamar que eles, não é? Estamos todos ali para o mesmo, estamos todos em igualdade, digamos assim, e gostam imenso desses jogos. E os jogos hoje em dia, que foi uma coisa muito interessante que também saiu desse webinar, nós temos jogos para todos, inclusive os jogos cooperativos, que é uma coisa muito gira, que é ou todos ganham ou todos perdem. E isto muitas vezes até para ensinar estas coisas da cooperação aos filhos, para fugirmos um bocadinho desta questão que hoje é tudo tão competitivo, não é? Tens que ser o melhor, tens que ter as melhores notas, tens que ser o melhor no futebol, aqui ou lá. E quando nós pegamos um jogo deste em que a família pode jogar e que todos têm que ganhar, também dá aqui um bocadinho esta parte muitas mais competências socio-emocionais também para os jovens, não é? Acaba a ser muito bom. Podemos também usar as tecnologias para sair da frente dos ecrãs. A esse nível, por exemplo, há uma atividade que é o geocaching, que pode ser praticada em família, não é? E que nos leva a sair, digamos, de frente dos ecrãs, a usar um dispositivo que tenha GPS e que nos leva a conhecer, digamos, os locais por onde passamos. É tipo uma caça ao tesouro, e que pode ser usar ecrãs para nos tirar da frente dos ecrãs, para nos tirar de dentro de casa cá para fora. E era isso a acrescentar, e acrescentar também um pouco de onde é que nasce a ideia deste projeto, e nasce de uma observação que a Cristiane fez. Numa altura estava num convívio com alguns amigos, mais jovens até, e um casal que tinha uma bebé pequenita, 8 meses, 9 meses, e a questão é que eles estavam a dar de comer, o pai estava a dar de comer à menina no carrinho, até estava ao ar livre, e a menina estava com o telemóvel à frente a ver qualquer vídeo do YouTube. E aquilo ficou assim um bocadinho, caramba, mas ela não tem sequer 8 meses. Depois, quando chegaram aos 3 anos, também já não come mesmo sem ver nada, ter alguma coisa online ali para fazer. E quando chegamos à adolescência, então não querem mesmo sair da frente do computador, nem sequer para ir para a mesa. Então, nós temos vários pais a dizer-nos isto. Conhecemos histórias de pais que têm que levar a comida aos meninos para eles comerem, porque senão eles não comem, porque não saem do computador. E isto é um bocadinho preocupante. É um bocadinho preocupante. Tendo em consideração que a hora das refeições talvez seja uma das melhores horas, dos melhores momentos que os pais têm até para interagirem e conversarem com os filhos e estarem ali no momento de família, não é? Portanto, o projeto nasceu muito por aí também, por estas nossas conversas, aquilo que o Tito vinha também falando sobre o uso seguro da internet e das tecnologias, e foi por aí. Aqui um equilíbrio difícil de conseguir, porque são ferramentas que estão imbuídas no nosso dia-a-dia, não é? São tão necessárias, mas ao mesmo tempo estão construídas, e falei dos vídeos do YouTube, não é? Mas outras redes sociais estão construídas quase para viciar, para passarmos o máximo de tempo nelas. Portanto, é normal que a dificuldade dos pais seja fazer esta gestão do tempo, não é? É uma das coisas que nós falamos, que o Tito fala no nosso workshop, é o que é que esta tecnologia tem que nos prendem. E que a culpa não é só, entre aspas, não é só dos miúdos e dos jovens, e nós adultos que muitas vezes também ficamos lá presos. As próprias tecnologias, da forma que estão feitas, elas estão feitas para nos prenderem lá, porque eles ganham com isso, não é? Isso é um assunto, não sei se vais querer dar aqui algum spoiler, Tito, nesta questão, que é interessante. Adiantar, e há, digamos, 2 fatores que nós falamos, quer nos workshops, quer no curso, quer nos webinars, e que têm a ver, com o desenvolvimento cerebral da criança, não é? E de vulnerabilidades que o cérebro adolescente tem, e da criança, por ainda não estar completamente desenvolvido. E vulnerabilidades essas que são exploradas pela indústria em geral, nomeadamente pela indústria da publicidade, não é? E cada vez mais pela indústria online. E depois, por outro lado, o desenvolvimento de funcionalidades que são conhecidas já como padrões negros e que existem exatamente para nos manter agarrados a estas tecnologias. E falamos e identificamos quase mais de 2 dezenas desses padrões negros, não é? Alguns deles já têm a possibilidade de serem desabilitados, e no curso vemos como é que alguns deles podem ser desabilitados, mas muitos deles ainda não têm. Portanto, é importante termos consciência de que eles existem para sabermos que estamos a ser manipulados por eles, não é? Quero falar aí um bocadinho desses padrões negros, para quem não está a perceber depois do que é que nós estamos a falar. Estávamos a falar, por exemplo, do YouTube, não é?
E há uma coisa que é a reprodução automática que existe no YouTube, tudo quanto é vídeos, não é? Desde o YouTube ao Facebook até ao Netflix, não é? E isso faz com que o episódio seguinte, por exemplo, na Netflix, comece a passar de uns segundos, de forma automática, eu não preciso de fazer nada. E isso faz com que eu, em vez de ver um episódio do Seinfeld um dia, vejo 10, ou vejo uma temporada inteira. É o chamado binge watching, não é? E o binge watching, ou seja, o visionamento em massa, ao fim e ao cabo, não é? Binge de beber, não é? É um dos problemas que acontece atualmente. E depois isso tem implicações ao nível do sono, por exemplo. Os miúdos hoje começam a usar estas ferramentas deitados, não é? E em vez de verem um episódio, veem uma temporada, em vez de se deitarem 1 hora, deitam-se não sei quantas horas mais tarde. E depois no dia seguinte vão dormir para as cadeiras da escola. E ouvimos queixas dos professores que nos dizem também que o uso excessivo é um problema também em termos do aproveitamento escolar e coisas assim nesse género, não é? Há uma frase que eu vi vocês usarem que é: a segurança online não é um problema técnico, mas um problema de pessoas. Isto significa que é preciso educar também as pessoas para estas temáticas? Sem dúvida, completamente isso. Foi das coisas que os pais normalmente vinham falar comigo e dizer: ó Tito, que software é que eu posso instalar aqui para fazer isto, impedir isto, bloquear aquilo e não sei o quê. Isso mostra que as pessoas viam, digamos, a proteção das crianças online como uma solução tecnológica. Isto é tecnologia, portanto eu preciso de uma solução tecnológica, não é? E o que era curioso é que depois muitas vezes eu lhes dizer: ok, pode usar isto, pode usar aquilo ou aquilo outro, depois não implementavam, porque depois instalavam, mas não sabiam configurar, coisas assim nesse género. E não percebiam também que os filhos, quando chegam, digamos, à pré-adolescência ou início da adolescência, e eu tive essa experiência com os meus filhos, não é? Um belo dia, a internet cá em casa parava. Eu queria trabalhar e não conseguia porque o meu filho, foi quando ele teve o portátil dele, deve ter pensado: é melhor sacar tudo da internet hoje, não vai isto amanhã fechar. Portanto, e então ele fazia downloads em catadupa e eu queria trabalhar e não conseguia. Pedi ao meu enteado, o Tiago, de criar uma regra que que o impedisse de fazer downloads. Passados uns dias ele vem dizer: vocês fizeram aí uma regra no router, mas eu já consigo fazer downloads. Afonso, como é que tu consegues fazer downloads? Explica lá ao pai como é que tu fizeste isso. Então eu fui ao Google e pus o nome do router e diz how to bypass nome do router, portanto, como dar a volta ao router, e arranjei a solução. Portanto, quem julga que isto é um problema tecnológico e não um problema de comportamentos, não é? Este comportamento do meu filho aos 10 anos mostra que isto de facto não é um problema tecnológico. Nós podemos ter a tecnologia, mas se não mudarmos os comportamentos, o problema continua a existir, não é? Nós até podemos, os pais têm muito essa questão de proibir em casa e com a parte tecnológica, mas a realidade é que os miúdos hoje em dia vão para a escola, se eles não têm acesso a alguma coisa no telemóvel, o coleguinha do lado tem. Portanto, aqui é a mesma questão da importância dos pais estarem a acompanhar e estar muito em cima deles no que diz respeito e ter uma conversa franca e aberta, o diálogo é sempre a parte que nós mais nos debatemos nestes workshops que damos, é um bocadinho isto, é os pais estarem sempre abertos ao diálogo para perceberem o que é que estão a fazer, porque não adianta mesmo de todo hoje estarmos a proibir muitas coisas aos jovens, não é? E pegando aí um bocadinho no lado pessoal, porque uma coisa é ensinar aos outros pais, outra coisa é o que fazemos na nossa casa. Como é que foi esta gestão com os vossos próprios filhos, do tempo que estão a utilizar os ecrãs, do impacto? Como é que foi para vocês? Contar muitas vezes até 10, mais ainda até 100 e por vezes até 500 ou 1000. Porque uma das razões que nos leva também a fazer estes workshops é, pronto, os nossos filhos já estão, quer os meus, quer os da Cristiano, já estão crescidos, não é? Já saíram de casa, já saíram do ninho, mas deram-nos muita experiência e muito cálculo, cometemos muitos erros, e esses erros ensinaram-nos muitas coisas.
E se há coisas boas, é nós podermos partilhar essas nossas experiências positivas e negativas com outros pais, para os ajudar a não cometer os mesmos erros. E também naquilo que procuramos criar, que é que os pais também se troquem experiências e uns com os outros e que aprendam também uns com os outros, não é? Aí terás com certeza algo a acrescentar, Cristiano. É mesmo isso, nós conseguimos, da nossa experiência com os nossos próprios filhos que passaram essas fases todas também, não é? E erramos também com eles, como é óbvio, não é? E acertamos em muitas outras, graças a Deus. E essa experiência que nós também trazemos para cima da mesa neste nosso workshop, não é? Não podemos ser, e às vezes costumo dizer, quem me dera saber quando os meus filhos eram mais pequenos, que sei hoje. É impossível, não é? Nós não podemos olhar para o passado com os olhos do presente. Por isso, é perceber o que é que nós fizemos de menos bom e agora também ensinamos os pais pelo menos a estes não cometerem, estes erros não cometerem, não é? E agora eu queria terminar a entrevista perguntando-vos, muitas vezes fala, seguindo até as indicações da Associação Americana de Pediatria, de limitar os tempos, não é? 1 hora por dia, 2 horas por dia. Eu queria saber um bocadinho a vossa opinião sobre esta indicação que é dada à maioria dos pais, que é, basta vocês limitarem o tempo e já funciona. Queres falar um bocadinho disso? Sim, a questão que se há coisa que digamos que os estudos nos indicam, não é? É que isto vai para além do tempo de utilização. Até porque o tempo de utilização, por si só, não é indicador nenhum. Eu posso estar a gastar 1 hora a fazer scroll no Facebook, não é? E isso é detrimental para mim, obviamente, não é? Mas eu posso estar 1 hora também a fazer uma atividade online, por exemplo, um jogo online que me faz exercitar o cérebro, um sudoku online, por exemplo, ou um Wordle que agora está muito na moda, não é? E o tempo é o mesmo, a atividade é diferente. Portanto, o que nós temos que ter noção é ok, usamos esse tempo, mas a fazer que atividade? E essa atividade é uma atividade que vai acrescentar algo ou é, na realidade, uma atividade que não me vai acrescentar nada? Vai-me privar de alguma coisa ou não? Portanto, o tempo de utilização só por si não é assim um grande indicador. Funciona melhor se nós associarmos ao tempo de utilização o tipo de atividade que estamos a desenvolver. E esse é um tópico que nós vamos desenvolver no curso, as pessoas perceberem os diferentes tipos de utilização que há e de tempos de utilização e o que é que são os tempos de utilização bons e quais são os tempos de utilização maus e quais são os sinais de alerta que também devemos estar atentos quando começa a haver demasiado tempo de utilização mau. Não é? Nós temos que ter em consideração que é essas indicações que nós temos do tempo máximo e temos essas indicações de várias entidades, elas são uma indicação. E nós pais devemos ter em conta essas indicações também. Como o Tito estava a dizer, é óbvio que o conteúdo que nós estamos lá a fazer, o que é que os jovens estão lá a fazer, é também muito mais importante. E também há aquela questão mas quanto mais tempo eles lá estão, maior a probabilidade de fazerem asneiras, não é? Ou de acederem ao que não devem. Daí a importância dos pais acompanharem o que é que os filhos estão a fazer. Nós, uma das questões que nós colocamos numa dos workshops que temos diretamente para pais, que é um outro workshop retirado retirado do nosso outro workshop, mas que é o mesmo, que tipo de pais parentais é que somos, que pais digitais é que somos, desculpa. E nós fazemos uma pergunta que é, sabes quem é que o teu filho acompanha na internet e o que é que essa pessoa, o que é que diz, o que é que faz, não sei o quê. E é um bocadinho impressionante ter pais que dizem que não fazem a mínima ideia do que é que os filhos fazem online. Isto é preocupante. Mais do que o tempo que eles lá estão, é o que é que eles andam lá a fazer. Por isso é muito importante os pais estarem atentos e é um bocadinho isto que nós chamamos assim aos pais carinhosamente a dizer estejam atentos ao que os vossos filhos estão a fazer na internet. Quanto mais tempo os miúdos estiverem online, maior probabilidade, obviamente, há de serem alvo de alguma situação desagradável, de cometerem alguma asneira, mas também provavelmente vão adquirir mais competências.
quanto mais tempo eu tiver a praticar qualquer coisa, mais competente eu me vou tornar nessa atividade. E é importante que seja uma atividade positiva e não, exato, e não uma atividade negativa, seja algo que me acrescente algo para mim e para os outros, não é? É por isso que a internet é uma ferramenta de dois bicos, quer dizer, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, e daí, digamos, este projeto procura fazer esse equilíbrio entre esses aspectos positivos e esses aspectos negativos, no sentido de proporcionar o tal bem-estar digital às pessoas, não é? Não só às crianças e aos jovens, mas também aos pais, porque também nos apercebemos cada vez mais que muito do problema da utilização excessiva também é derivado de algum afastamento dos pais relativamente à utilização que os filhos fazem e à própria utilização que os pais fazem destas tecnologias. Quase que passam um exemplo inconsciente, não é? Estão a telemóvel tanto tempo, nem se apercebem e depois acaba por... Que é outro tópico também que abordamos. Basta uma coisa muito simples, não há telemóveis à mesa e os pais estão com ele à mesa. Por exemplo. É tão pequenino aqui, um exemplo. Eu ia perguntar aos pais que vocês acompanham as vossas atividades, vocês depois sentem a evolução, ou seja, eles depois dizem o que é que aprenderam, o que é que aplicaram, vocês que mantêm-se em contacto com alguns deles? O projeto começou, portanto, há pouco tempo, há 3, 4 meses, não é? O primeiro workshop foi realizado em janeiro. O feedback que temos não é, digamos, de nós vermos assim resultados, o que as pessoas aprenderam em janeiro, como é que estamos agora em março. O que vemos é as pessoas dizerem-nos que frequentaram o workshop e aprenderam coisas para as quais não estavam despertas. E que nesse sentido foi importante que a informação que elas levam para, como a Cristiane dizia há bocadinho até, para se desculpabilizar. Não estou sozinho com este problema. Há outros pais que têm o mesmo problema que eu. E que levo daqui algumas ferramentas que me podem ajudar a ultrapassar este problema. Acredito que, digamos, daqui a um ano, nós já teremos, até porque quem frequentou os workshops está num grupo de Facebook, quem vai frequentar o curso também vai estar num grupo de Facebook, portanto irá haver essa relação, digamos. Não é? Vamos estar a falar as temáticas que falamos, desde aprofundar um pouco os riscos e os benefícios do uso da internet, perceber ainda melhor esta questão do desenvolvimento do cérebro, onde é que isto entra. Estas questões dos padrões negros, sim, vão ser todos falados, eles são mais de 20, como o Tito disse, e no workshop nós falamos de 2 ou 3, não conseguimos falar de todos, portanto vamos explicar todos eles e ensinar aqueles que são capazes de ser desativados, como é que eles podem ser efetivamente desativados, dar mais dicas sobre a questão da parentalidade digital positiva, do que é que ela pode fazer em termos de mais exemplos do que é que eles podem fazer também. Está a ser lançado, e agora isto vai ser lançado antes do curso, não é? Os 7 passos para o desafio vai ser antes, não é? Antes. Nós estamos em parceria com uma organização que é a Pista, do centro do país, e vamos lançar o desafio do 21 à 7ª, que são 7 passos para a parentalidade digital positiva. É uma coisa também interessante digamos que é uma formação e é comparticipada, por isso até é gratuita para quem quer participar, e onde vamos explicar um bocadinho o que é isto da parentalidade digital positiva, e vamos dar, durante 21 dias, os pais vão ter 7 desafios para pôr isto em prática. Por isso vão pôr para a questão da parte prática. Estas são parênteses porque vem antes do curso, e nós estamos há um bocadinho, acho que estávamos a esquecer de falar, não é? Não sei se queres continuar, Tito, complementa aí agora o que é que vamos falar mais no curso. Não, e vamos desenvolver também as soluções que, como eu dizia há bocadinho, é um dos focos do projeto, é focarmos nas soluções. Fala-se muito nos problemas, não é? E nós também queremos dar soluções às pessoas, não só, portanto, relativamente às questões dos padrões negros, como a Cristiane estava a referir, mas também às soluções em termos das abordagens parentais, que a Cristiane desenvolve muito mais do que consegue fazer no workshop de 2h30, e também ao nível das abordagens tecnológicas. Portanto, nós num curso conseguimos detalhar as coisas de uma forma muito mais pormenorizada do que num workshop de 2h30, não é? E no fim, os pais terão 2 horas de coaching connosco, ou seja, exatamente, para trabalhar uma questão mesmo específica que eles queiram trabalhar, que eles sintam, ou seja, aí já é uma coisa mais personalizada, se bem que no curso tem toda a possibilidade e a oportunidade de nos colocar questões e as suas dúvidas e porem os seus casos, mas depois estamos com eles a trabalhar mesmo. Imagino, por exemplo,
com os pais que ainda não puseram regras. Nós ensinamos como fazer as regras de utilização. Então, se eles quiserem trabalhar isto connosco, nós vamos dar essas dicas a eles e como fazer. Portanto, vai ser um bocadinho também interessante esta parte mais pessoal ali, estar com os pais. E datas, duração, horários, já têm isso definido? Sim, são 4 módulos de hora e meia. Em termos de horários é das 21h30 às 23h. E as inscrições estão abertas. Obrigada por esta conversa, foi muito interessante. Obrigado. Obrigada a nós.